Rubens Vieira da Silva, nascido em 14 de julho de 1957, novinho, né? Filho de Teófanes Braz da Silva, Grande Faninho, barbeiro, e Maria Vieira da Silva, são meus pais. Filhos: Alba Estefânia Silva Batista, nascida em 1977, Públio Lentulus Vieira da Silva, nascido em 1983, e Rubens Vieira da Silva Júnior, nascido em 1989. Graças seja a Deus, né? Fomos uma família unida, solidária uns com os outros, e ainda somos. Convivi com a minha ex-esposa, Regina, por 39 anos, me tolerou durante todo esse tempo, e nos divorciamos. Nós estamos separados há praticamente 6 anos, e tenho também, com a graça de Deus, 6 netos. Vamos pegar primeiro os da Alba, né? São 2 adolescentes, o Lucas e a Luísa, e o pirralhinho lá, que é o Mateus, 5 anos. E depois nós vamos pela ordem. Os do Júnior, 2 menininhas, que é a Vitória e a Valentina. E o do Públio, que veio por último, um rapazinho, 1 ano e pouquinho, Romero. Então, essa aí é a árvore pequena que está desenvolvendo. A infância, estou com 64 anos, vamos colocar aí nos últimos 50 anos, né, que pega até os 14 anos por aí. Infância não muito sofrida, igual daqueles que nos antecederam, né? Nós pobres, né? Uma dificuldade muito grande, mas eu sempre comento que nós estamos tendo o privilégio de viver 2 momentos ou mais momentos em que as coisas eram um tanto difíceis e agora melhorou, né? De uns 20 anos para cá, 30 anos, as coisas vêm melhorando, mas principalmente nos últimos 20 anos. Mas na infância, era uma infância um tanto gostosa de viver, era uma infância boa. Só que, por ser pobre, a gente já tinha que trabalhar desde os 7 anos, né? Era muito limitado. Então a gente ia para a escola primária de manhãzinha, sempre estudei, foi de manhã, e voltava, né, por volta de 11h15, 11h30. Isso foi até o ginásio, curso ginasial, até 1973, e à tarde era costume, e minha mãe era muito laboriosa assim com as coisas, queria ajudar meu pai, né, com o orçamento, e ela gostava de ter o dinheirinho dela. Então ela plantava horta, a gente, né, uma horta grande no quintal, o quintal era muito grande. A residência ali onde é a Evolução, né, a loja Evolução, saía de uma rua na outra, ali era quase uma chácara. E então a gente, de início, a gente vendia, né, as verduras, né, na rua, pela cidade pequena ainda, fácil de transitar por ela, pegar mais um meio aqui, o centro, a 24 de outubro, por aí, a Prígio, que não ia até muito em cima, tinha o Somané lá em cima, perto de onde eu residia, e reside a Regina hoje. Então, era uma casa ou outra ali, mas ali do
daqui frio para baixo, já era, né, assim, habitado, bem habitado e tal. A Coronel Vicente Miguel também, né, ali da rua ali da Souza Ramos, dos Ramos, também era povoada. E vinha aqui na praça, o Senhor do Bonfim, enfim. Então, onde vendia era mais fácil por aqui. E tinha só o bairro São Sebastião, era fácil. E aí, o Nossa Senhora de Fátima, que falar a Rua da Lata, lá em cima, o pessoal mais carente, evidentemente que a gente não saía vendendo nos bairros, né? Nos 2 bairros só que tinha, era mais no núcleo. Em seguida, né, em termos de trabalho, minha mãe fazia também doce, né, de pedaço, pirulito, a gente ia para a porta da escola vender, né? E à noite, já o cinema, que o Juvenal Tavares já funcionava nessa época, era a época que o Somil Tavares era prefeito. Então eu lembro bem porque ele vinha, a gente ficava numa inveja danada, ele com os meninos, para entrar, né? Não estou jogando pedra, não é isso, não, é porque não pagava, né? Chegava, se identificava ali e a gente ficava morrendo de inveja. Aí eu, Pascoal, nós ficava ali na porta vendendo o pipoca, nós de um lado, e do outro lado vendia para a dona Almira, né, mãe do doutor Humberto, vendia pipoca também, era o concorrente ali. E é engraçado, minha mãe vai perdoar, mas a pipoca da dona Almira era melhor, sabe? É complicado isso. E aí o irmão do Carlinho, o Pequeno Polegar, que é fugiu o nome, não sei o que, Pança, é que vendia, e ali era complicado. Mas era toda quarta, Cleverlan, toda quarta e sábado e domingo que tinha, então à noite. E no domingo tinha matinê também, né? Então à tarde passava os filmes ali e tal. Então a gente ia para lá, então trabalhava à noite também. E foi crescendo mais um pouquinho, aí meu pai falou, vem aqui, vocês vão engraxar. O Pascoal era meio arredio assim com essas coisas, mas eu firmei na barbearia engraxando sapato. E depois, até quando eu já namorava a Regina, eu tinha um lote baldio entre a rua nossa e a do Jorge Corintiano, que é a Djalma Dutra, e ali era aberto, era a casa e quintal, tudo ali dos pais do Osmundo, do café. E aí a gente tinha um trieiro ali, eu passava escondido, pegava o sapato, a botina do Jorge, para a Regina não ver, que eu ainda estava engraxando, e corria, ia lá para casa, engraxava e voltava com ela escondida. Até aos 14 anos ainda tinha essa. Mas aí o que ocorreu na infância? Aí meu pai tinha aquela mania, falou, nós vamos dar nesses termos, falar para mim o Pascoal, eu dou para vocês só até o ginásio, depois vocês se viram. E aquilo foi aproximando o momento de terminar o curso ginasial, em 73, e tinha um primo meu que já trabalhava no açougue de Zezão, era o único açougue que vendia vaca, né, carne de vaca, aqui. De vez em quando o Balinha vendia também, que era ali onde é a farmácia Cristo Redentor, ao lado ali da igreja, né, do Rosário ali, da Matriz. Mas era o do Zezão. Então esse primo meu, ele terminava o curso ginasial em 73, aliás, em 72 terminou e arrumou a vaga para mim com o Zezão para eu trabalhar logo, e tal, igual ele, trabalhar após o almoço. Então, a partir de janeiro de 1973, eu fui trabalhar no açougue de Zezão, ajudando ele e tal, entregando carne pela rua. Tem uns detalhes aí, eu sei até hoje, mas eu sei que diz do tempo, quantos quilos que eu entregava na pensão, quantos quilos no hotel, quantos quilos no hospital, quantos quilos lá no ginásio, quantos quilos nas freiras, quantos quilos na casa da Dona Gotinha, né, do cartório.
quantos quilos no Jacezinho, que era ao lado ali. Tá? Então isso lembro até hoje. Os dedos numa bicicleta cargueira. E aí o Toninho, o meu primo, eu trabalhei lá o ano de 73 todinho. O Toninho, agora, recentemente, ele foi em casa, lá em casa na roça, até foi no dia 1º, dia Todos os Santos, ele foi com a família, e ele lembrando, o Rubens, eu tive a curiosidade, porque você lembra que nós ganhávamos 80, não era reais, acho que era cruzeiros, né? A coisa não tinha inflação, lembra? Veja bem, porque ele ganhava 80, eu continuei realmente ganhando os 80, ele ganhou em 72 e em 83, em 73. E aí, ele falou que teve cuidado, sabe, de calcular agora quanto é que nós ganhávamos. Sabe quanto por mês? Atualizado certinho, R$92. Mas era dinheiro, não tinha emprego aqui, né? E era bom, dava para seguir. Eu até hoje eu tenho algo comigo que me preocupa, sabe? Eu roubava do Zezão. E o que eu roubava? Ele saía 3 horas para o lanche dele na casa dele, lá em cima, naquele motorzão. Lembra o barulhão dele? Todo mundo sabia que o Zezão estava, subia e descia. Que era um barulhão, um motor Java antigo. E ele subia e eu, claro, dava fome. E a venda do seu Clarinho, do Dona Berenciana, né, os pais do Zé Luiz e do Ditim, né, falando então do Luz, né, os avós do Luz, eles vendiam, né, tantas outras coisas ali, mas uns doces mais gostosos que eu não esqueço. Doce de pedaço, doce de leite, de amendoim, né? E aí eu pegava e eu roubava do Zezão. Eu todo dia eu pegava, tinha moeda já, ou coisa, eu pegava e ia lá e comprava um doce. E comia um doce. Nunca contei isso para o Zezão. Mas você vê o que é a questão. Graças seja a Deus, nunca roubei nada de ninguém. Aliás, aconteceu um outro fato também, que eu ia ainda jovem, ainda criança, o estádio, lá o estádio nosso oficial João Cacheta, isso eu nunca esqueci, Cleber, que fica marcado para sempre, sabe? Lá não era fechado, era aberto, não era gramado, então o Operário jogava ali, era o time da região oficial. E o que aconteceu? Eu ia sempre. E numa dessas idas, tinha um senhor que vendia mexerica. Não é o seu Zé Coutrinho, não, tio Zé Cidadão, não, é outro senhor, que já faleceu, que eu esqueço o nome. E ele vendia umas mexericas bonitas, e coisa daquelas antigas, sabe, tradicional, de tapera. E ele estava vendendo o carrinho cheinho, mas eu vi que uma caiu e começou a esborrachar. E ficou ali no chão, ninguém pegava e nada, e aquela coisa, todo mundo chupando, comprando mexerica ali, chupando. E num certo momento eu dei uma bobeira e peguei essa mexerica do chão, e junto com ele ali eu peguei ela e descasquei, e estou lá chupando. Aí ele parou e veio chupando, viu que eu não tinha pago, falou que eu tinha roubado a mexerica dele. E eu comecei a chorar, falei que não. Voltei para casa, nunca mais, porque todo domingo eu estava lá vendendo mexerica, nem de longe eu queria ficar. Eu nunca mais voltei para assistir os jogos do Operário, e quando eu via na rua eu corria de vergonha, eu escondia. Então assim, era uma infância gostosa, interessante. Muitos colegas já brincavam, vinham aqui e tinha um problema seríssimo, né? Porque aqui na praça, ainda era a praça antiga, né? Eu estou falando eu peguei os 2 momentos, ainda criança e adolescente. Da praça antiga eu lembro direitinho. Depois da nova, do que ocorreu de um fato relevante. Da nova não, aí já vinha muita gente com a fonte e tal, até a gente falava mais cedo, dava um giro, era sentido, né, anti-horário.
que a gente girava aí, que passava debaixo da rampa, dos dois lados, e ficava girando e namorando ali. Passava perto, dava uma piscada, sei lá, aquela coisa. Mas assim, Silvânia sempre teve esse Bonfim, esse separativismo, infelizmente. E eu falo isso para um outro, hoje ainda, eles falam, não, você é muito desconfiado. Mas para brincar na praça aqui de baixo, os meninos daqui que tinham um cheirinho de rico, filho de rico, não deixavam. Você ia brincar, jogar triângulo, você ia andar por aí, brincar, jogar peão, né? Já brincar muito, jogar peão. Né? No caso, a finca também, né? Que é o triângulo. Eu lembro que no Coreto tinha a calçada, ali era um lugar bom de a gente jogar bolinha de gude. E o Edir, irmão da Edirce, né? Do Ézio, da Dona Negra, né? Acho que os mais antigos vão lembrar, né? Ele era o melhor para jogar. O Jorge Corintiano era uma bolinha de gude, era biloca. Ele partia as bolinhas da gente, acredita? Tão forte que ele tinha no dedão, no polegar, né? Então, você sabe como é que é a biloca, né? E aquilo, ele quebrava e saía correndo e não queria jogar mais. Ele é maior que a gente, não tinha gente de bater nele. Eu ficava doente quando uma coisa daquela. O Jorge Pedreiro, corintiano, fazia isso. Mas era a turma que tinha os meninos pobres que a gente tinha para brincar, né? Falava o Jorge da Maria do Isídio. Então os antigos vão lembrar disso aí. Mas então aqui o Edir é o que mais ganhava, porque o jogo de bolinha de gude é o seguinte: vai ficando, quanto mais ficar, se você acertou, você fazia o limpa, né? E o Edir carregava as bolinhas da gente quase tudo, porque ele é bom na... Mas então é isso, Cleverland. Eu acho que se brincar a gente vai estendendo. O dedo de prosa teria que ser mãos de prosa, né? Porque não dá o dedo de prosa, né? É muito bom. É interessante. Foi uma época que eu ainda estava aí com meus 10 anos, por aí, 9, 10 anos, e o Padre Pedro, foi a primeira vez que ele veio para cá, e me convidou a mim, ao Pascoal, meu tio João, tio Nilton, nós éramos 4, quase da mesma idade, e fomos ser coroinha. Foi uma época maravilhosa, em que a gente, né, cada um tinha sua batina, tinha seus paramentos, né, e cada um tinha a sua atividade dentro da igreja. Eu lembro direitinho que eu sonhava em tocar o sino da igreja, chamando, né, para a missa, e tinha o primeiro toque, que, salvo engano, era meia hora antes da missa, né? E aí a gente batia o sino, fazia ele repicado, tem, parava. Aí dava o primeiro toque. Tom! Esse era o primeiro sinal, faltava meia hora para a missa. 15 para 7, a missa às 7, 15 para 7, e escuro, Cleverland, lá em cima, a gente subia uma escada, né? Isso quando era a missa da noite, né? No domingo e tal, era mais tranquilo que a missa de manhã. E aí a gente morria de medo de subir, porque tinha muito pombo, muita coisa ali. Então subia o primeiro degrau, ainda não alcançava o sino, era um sótão, algo ali de tábua, e outra escada grande de madeira, aí a gente subia e alcançava os 2 sinos. Aí alcançava os 2 sinos. E vez ou outra, aí a dificuldade foi em fazer o repicar dele, ou repicado, né? Tanta batia, né, simultaneamente ali, e meio concatenado ali. E a segunda, às 15 para 7, fazia o mesmo repicado, né, e batia 2 vezes, e o que faltava 5 minutos, 5 para 7,
batia 3 vezes. Era o momento. Então, nessa época, aí o Padre Pedro tinha a mania de levar a gente para a missa nas fazendas. E a gente acompanhava. E tinha uma picape, lembro direitinho, verde, e aí ele e a Dona Ione na boleia, né, na cabine lá. E nós atrás. Ele põe um banco de madeira solto, rapaz. Aquilo de vez em quando o Padre Pedro não era, com todo respeito, não era muito bom no volante não, mas gostava de correr. Rapaz, nós já demos uma investida difícil aí. Quando passava nos trilhos ali, indo, né, para Bulhões, que não tinha asfalto, naquela curva lá do Padre Silvino, tem uma vez que ele quase capotou também, a hora que ia morrer montado ali, possivelmente, e nós, né? Mas assim, é muito bom, foi uma época maravilhosa. E na época de procissão, né, não posso esquecer, que a gente então carregava os castiçais, carregava tudo, né? E ali em frente à casa dos avós da Cida Sanches, né? Que era bem de frente, Joãozinho da Serra Rosa, é onde fazia lá, pegava as brasas e ajeitava os incensos para colocar, para a gente já sair com os castiçal, eu não lembro direito como aquele nome, que carregava incenso e saía. E a gente tinha que seguir na procissão do Senhor Morto, né? O mesmo que fosse das imagens, a gente tinha que fazer parelha, os coroinhas. Então era algo muito agradável, muito bom, muito puro, muito saudoso isso aí, muito altamente, para a gente que carregar no coração o sentimento, né? O respeito, e ainda carrega. Tinha um cheirinho diferente, um cheirinho de Deus, cheirinho de espiritualidade mesmo, de santos, e, né, a gente achava então que, e na verdade estava meio purificado, era muito bom. Bom, tinha que ser bom de bola, né? E a nossa turminha da época, até descobrir nós, a gente saía garimpando aí os jogadores mais ou menos. E nós já jogava, né, por aí numas peladas e tal. E o Padre Pedro descobriu nós e formou um timinho bom, sabe? Eu tenho inclusive guardado, depois, caso você queira, eu tenho imagem, né, eu tenho fotos, né, de nós coroinha e foto do time do Padre Pedro. E o nosso time, ele conseguiu treinar tão bem, e ele jogava, brincava com a gente. Ele gostava de falar assim, eu vou dar uma finta, era o termo que ele usava, de batina, você acredita? É estilo do Padre Dancísio. E mais ruim de bola, o Padre Pedro não era bom de bola não, mas dava umas bicudas, uns sapatos bicudos, quase furava as bolas. Mas bom, assim, ele sempre nos tratou com toda reverência, todo carinho, com todo amor, sabe? As bolas, naquela época era muito difícil uma bola de cobertão, né? Então sempre bola nova, ele fazia com que, né? Às vezes até chuteiro ele dava pra gente, porque... E eu lembro direitinho que eu acho que o Padre Pedro era torcedor do Vasco, porque as camisas nossas tudo era do Vasco. Acho que então realmente ele era vascaíno. Depois de, né, agora que eu estou lembrando disso aí, ele devia ser torcedor do Vasco, porque é tudo, vai ver lá todas as camisas do Vasco. Mas o nosso time era muito bom, tanto que aí nós jogávamos com até chamar tampinha, os tampinha do Padre Pedro. Depois passou a ser um time mais oficial. E nós jogávamos com o time oficial, né? O time, me fugiu aqui o nome, que dois tinham aspirante, o titular, desculpe, o titular do Operário. E a gente enfrentava frente a frente assim, e muitas vezes a gente ganhava do time. Tanto que depois o Operário ficou tentando garimpar nós para jogar no Operário. Eu joguei depois no Operário, né? E aconteceu, e aí o Padre Jarbas tinha chegado depois de um certo tempo,
e é diretor do ginásio, não sei se você recorda, o pessoal recorda do padre Jarbas. Senhor, um padre magro, alto, pessoa muito boa, muito distinta, era assim muito caladão, mas ele começou a pescar nós, formou um time paralelo com o do padre Pedro, porque há de entender o seguinte, sempre houve uma possível separação, eu não penso que a gente fica desconfiado, não. O time do padre Pedro era o pessoal mais pobre, e do operário era o melhorzinho, então o pessoal jogava, era meio complicado, era o pessoal mais de bairro, mais de pobre, jogar no time padre Pedro, não tinha muita vez na sociedade, no time oficial da cidade, tinha isso. Mas o padre Jarbas descobriu, porque via a gente brincar ali no ginásio, no intervalo, né, e tal, e montou um time lá, no ginásio. E nós jogávamos, eu lembro direitinho, nós jogamos lá eu particularmente até 1973. Acho que o padre Jarbas chegou em 72, e em 73 montou o time. E tinha turma boa aí, o Toninho Geraldinho, nós jogávamos no mesmo time, na frente, né? O João Bosco, do Neves, né? Siqueira, irmão do Valdeci, eu, ali na frente. Era uma turminha boa. Zé Alves um pouco atrás, era uma turminha boa aí. Interessante, Loquinha, por que é Loquinha? Porque descendo aqui o baú, né, um pouco, né, abaixo, tinha ainda tem o encontro do Rio Vermelho com o Pedrinhas. Aí formou um poço muito bom, acho que ainda tem esse poço, seria interessante depois a gente ir lá ver se tem. E ali dava um poço muito bom para mergulhar, para nadar. E nós, a turma mais ali, né, ligada, o pessoal aqui de baixo, a gente tinha que ir meio fora de horas, nós de cima, porque eles punham nós para correr, olha como é complicado, rapaz. Aí tinha um horário, acho que sobrava para nós pouca hora lá, quase antes de escurecer um pouco. Porque os pais, né, ficavam vigiando e nós descíamos. Ó, o pessoal daqui de baixo ia, a gente descia, nós de cima. Aí o que ocorria? Naquela época falava 24 de outubro, estava quase fora da cidade, né? Eu morava lá em cima, perto da cerâmica de Suarlino, então é difícil. Mas ali era um encontro. E tinha Loquinha. O que é Loquinha? Tinha uma parte ali da água muito forte que fazia o quê? Um funil. E ali, muitas das vezes, quase que a gente afogava. Então, não afogou ninguém, mas a gente dançava um trocado para sair da Loquinha. Era ali, aí perto. Né? Era um período muito bom de tomar banho, né, no encontro do Pedrinhas com o Rio Vermelho, lá na Loquinha. O Padre Leonardo tinha a represa do Padre Leonardo, que era... ali só tinha, do outro lado, no Santo Antônio, só tinha o que o padre Januário falava, ermida, uma casinha, não tinha nem a igreja direito, era um cômodo um pouco alto, ele tentou levantar aquilo ali, né? E ia trabalhar ali, limpar ali com a enxadinha todo dia. Eu lembro que a gente ia para o ginásio estudar, eu fui de início de 1969 até o final de 73, a gente ia a pé. E o dia que o padre Januário não lecionava, eu descia, né, a pé, ali com a roupa ali própria, né, de um trabalhador comum, né, e com a enxada nas costas. E ia trabalhar, ia lá perto disso. Então, piscina, né? Então tinha a represa que abastecia a cidade aqui, a água lá com a bomba lá, né, lá do Zé Vieira. E um pouco abaixo, eu tenho até as fotos, nós no caminhão, no canoeiro, com o Simão, irmão do senhor Melino, né, que era um motorista. Eu tenho toda a foto dos meninos em cima do caminhão, com o Simão de lado, segurando na porta. Saudoso Simão. Então, fazia onde é a primeira passagem hoje que vai para o bairro Santo Antônio, eles fizeram um outro lago abaixo, então não tinha o de baixo, tinha só de cima. Ali para baixo, então, ficavam umas taquaras, umas coisas, umas tabocas, a água descia,
o que sobrava, mas teve uma canalização grossa que a prefeitura pôs, que captava a água da represa e levava lá para baixo, para o outro lado. É lá que o caminhão do Simão, que era da prefeitura, né, ele é funcionário da prefeitura, pegava a água para aguar a cidade, que não tinha asfalto na cidade, né? E vamos registrar, nunca ouvi dizer que tem aguado lá no São Sebastião. Só aguava porque lá é pobre, né? Era pobre. E o único bar que tinha na cidade. E nem aguava na Rua da Lata. Onde que é a Rua da Lata? A rua ali da Bebê, que é Padre Leandro Calimão hoje, né? Então, aguava mais a praça aqui do Rosário, as ruas, umas 2, 3 ruas. A Senador Canedo, que sobe liberando a igreja, lá direito da igreja, 24 de outubro, que é do meio, e a Prígia de Souza aguava um pouquinho, não tanto, mas a Coronel Centro Miguel, que é lá dos Ramos, né? Mas ainda bem que aguava, né? Legal. Desculpe, Cleverland. A piscina, tá vendo que a coisa sai? A piscina do padre, só tinha uma piscina, não tinha outra. E a piscina, o padre Januário fez ela bem, com pedra de Pirinópolis. E o resto ali de lado era só pissarra. E tinha um campinho de pissarra um pouco abaixo, que ele fez, que é uma maravilha. Aqui é para nós jogar um tipo campo society, né? Uma maravilha de pissarra. A gente caía, não machucava, não tinha poeira, não tinha nada, porque a pissarra, uma pissarra vermelha, dava uma ideia que sempre estava molhado, mas não escorregava, era fresquinho ali. É o melhor campinho que tinha. Então a gente não saía de lá assim quando podia, depois da aula, né? E isso em época que a gente nem estudava em ginásio. Desde novo, menino aí de 7, 8 anos, nós já escondia e corria para lá, apanhava demais quando chegava em casa, mas ia. Todos nós, a meninada aqui, Pascoal, né, eu, meus 2 tios, Nilton e João, meus primos, João Bosco, né, o Francisco e o outro, o Toninho, meu primo, né, e um grupinho bom aí, Miquila, que está aí vivo ainda. Acho que o Jorge Contiano era maior, mas ia também. Tantos outros aí, dava 2 times, legal. E na piscina, a piscina era uma maravilha, a água sempre limpa. Não sei como que o padre Januário conseguia manter a água limpa. E não ia muita gente lá, porque era bem afastado. Naquela época, você passava, não existia o Pedrinhas, ali era um cerrado, né? Você pegava do fundo da cooperativa ali, que hoje é a Copercil, e que ali era um cômodo lá do padre Pedro, né, que ele lecionava lá para a gente, tinha uma escolinha, enfim, né, e o campo de futebol lá, né, onde era o campo de futebol, entrou a Copercil e o asilo, né, onde é o pátio da Copercil hoje, era no campo de futebol nosso, que a gente brincava lá no time dele. Bem legal, né? Mas não tinha bairro ali, não tinha Pedrinhas e não tinha nada extensivo ali que vai para o setor sul. Então ali era uma fazenda do Sr. Raimundo, a princípio, né, o cerrado ali do Pedrinha do Sr. Zé Coutinho, tio José Cidadão, e que até trocou isso, acho que na sanfona, numa coisa, o Pedrinhas inteiro, tá, não sei se eu falei sobre isso, mas, e depois a terra do Zé Vieira. Então não tinha. E a piscina, então ninguém queria atravessar, ainda bem, o pessoal ia para Loquinha, nós ia para lá, né? Então, mas vez ou outra nós queria desafiar, não brigava, porque a turma aqui de baixo era mais forte que nós, eles batiam em nós. Então a gente só desafiava de vez em quando, a gente ia para Loquinha, escondido. Não podia estar misturado com eles, né? A brincadeira era realmente à noite, a maioria delas. Nas ruas, né? Era salve cadeia, que é aquela que esconde, e aí um vem e salva ele da cadeia, fica lá amarrado, né? 31 de abril, né? É de esconder, né? Aí achou o fulano, correu, achou.
E durante o dia, assim, às vezes jogar bete, né, com uma bola de pano, bolinha de pano. Era bom porque você acertava, não ia muito longe, né? Foi de borracha, não achava de jeito nenhum. E bete, né, queimada, aí já entravam as meninas, as mulheres. A gente já estava meio crescidinho, já meio influente, né? Tinha umas meninas bonitas. Não pode falar, né? Mas eu vou lembrar aí da Sônia, da Maria Vita, né? Sobrinha lá do Kim Vito, lá que vem de Asteiro. A menina mais bonita que tinha de Silvânia. E na época veio um tio do Célio, Dr. Célio do Carmo, irmão do Afonso Maria Tereza. Eles vieram arrumar a igreja aqui do Rosário, né? Para pintar ela, coisa, e trouxeram um danado de um cara e ele começou a namorar essa Sônia e acabou casando com ela. E a gente, quer dizer, não namorava ela não, mas era admirador. Era a moça mais bonita. E a Jane, filha do Urbano Dentista, era mais bonita daqui para nós, pobres, né? Ficar olhando. Porque as filhas das coisas a gente não podia beirar. Tanto que a maioria casou, foi com filho de fazendeiro aí e outros. Enfim, né? Nós mesmos, né? Então, durante o dia, aí era bom demais, brincar de cowboy nos dois, no buracão, né? Adivinha onde que é buracão? Tinha buracão e buraquinho. Buracão, para mim, tinha que ser o buraquinho. É aquele em frente à Dona Inácia. Lá, as escavações de ouro e coisas são menores. Mas tem um... Hoje é difícil. Ninguém, acha que essa turma nova hoje, ninguém conhece o considerado buracão, né, que é ali, Dona Inácia. E nem o buraquinho, que é aqui descendo, aqui para o lado, né? Então, o que é buraquinho? Pega da igreja velha ali, Senhor do Bonfim, para dentro, e pega aqui onde o Siqueira agora fez, onde tinha a antiga máquina de arroz, Dona Luzia, Sorelino, para baixo ali, tudo é buraco, ainda tem o buraco, eles foram aterrando, então ali é o buraquinho, é o lugar de nós brincar de cowboy, de esconder. Então você fazia umas armazinhas de brinquedo aí, de madeira, né? Uns revólverzinhos, umas coisas, e dava mãos a alta ao outro, ficava meio escondido. Esse é o cowboy, né? Era a brincadeira nossa, tanto no buraquinho, que na verdade tinha que ser buracão daqui de baixo, e o buracão lá em cima tinha que dar Dona Inácia, tinha que ser o buraquinho. Isso não tem como esquecer disso aí, ué. É o que nós brincávamos, é a coisa melhor do mundo. Aí eu sempre fui, essa é uma doença, né? Eu não aceitar ninguém tirar primeiro lugar, né? Eu tinha que ser o primeiro, não era inteligente, mas me esforçava, porque o que acontecia? O próprio café, o Osmundo, ele passava e dava testemunha assim, não é que alguém vai duvidar. Mas como eu queria ser, já era o primeiro no curso primário, e no ginásio tinha as medalhas, não sei se você recorda disso. Então no final do ano eles davam as medalhas, chamavam os pais e tal, ia lá para o refeitório, ali era o palco, tinha um palco, né? E fazia a entrega das medalhas e dos boletins, na verdade das cadernetas, né? E aí tinha classificação, isso era muito bom. Então eu passava a noite inteira estudando na época de prova, ficava sem dormir mesmo, até amanhecer, bom de memória, graças a Deus, como sou até hoje. Não perdia um, então o primeiro lugar era meu, não aceitava. Então me marcou muito, né? Independentemente, vamos falar do, por exemplo, Padre Januário, né? O Padre Leandro, né? O próprio Borginho na época, o Tadeu, que ensinava inglês, né? O São Afonso Luciano, que estava ali na secretaria, o São Nicolau, que antecedeu o Afonso, né? Afonso chegou substituindo o São Nicolau, e tantos outros professores, né? Os outros padres, né? O Padre Fernando, o Padre Antônio Maria de Álvares, que faleceu há pouco tempo, né? Tantos que nesse momento fica difícil, mas assim, um grupo muito bom,
muito bom. E por circunstância, eu tive que fazer, isso me marcou também muito, o ano de admissão. Eu fiz ginásio com 5 anos, porque foi um período que meu pai tinha separado da minha mãe, a gente viveu na infância, estou deixando registrar isso aí, mas é coisa que a gente não pode esconder. Era muito difícil conviver, né, do jeito que a Lúcia, eu e o Pascoal vivemos com os pais, né, sempre em constante separação, sabe? Nós sofremos muito, talvez tanto quanto eles, nossos pais sofreram, né, com a divergência, indo, voltando, mas enfim, faleceram, estavam juntos. Então é um período que nós sofremos muito quando crianças, sabe? Todos nós, irmãos, filhos deles. E nesse período, então, que foi em 1968, que eu terminei o curso de primário, meu pai estava morando em Vianópolis, tinha separado da minha mãe, de nós, e resolveu levar a gente para lá. Eles reconciliaram, mas meu pai não queria voltar, já está com uma clientela lá também e tal. E aí nós fomos para lá. E nesse ínterim, nessa ida e tal, passou o momento de fazer as provas lá em Vianópolis. E daqui também. E o que ocorreu? Acabou minha mãe convencendo ele, as mulheres são terríveis, né? Convenceu meu pai a voltar para Silvânia. E meu pai já voltou no outro ano, em 69, foi quando então eu fui fazer o curso, né, de admissão, que era a professora Sueli, pessoa maravilhosa, uma professora então, para o curso de admissão. A professora Sueli morava ali, agora quase em frente à casa da Divina Mércia, mãe do Jaime, era uma casa ali, ao lado da loja do São Francisco e a dona Francilma, né? Então, momento depois nós falamos na loja, né? No outro momento, Zé Dornelles e tal, tanta coisa. A barbeira não tinha como meu pai. E olha quem era meu padrinho. Acho que oportunamente você vai. Parece-me que você tinha me dito sobre o padrinho Valdemar, né? Valdemar Barbeiro. O padrinho Valdemar, ele era o barbeiro lá do ginásio Anchieta, dos padres ali e dos internos. Tinha o salão ali para quem entra no ginásio, na parte principal do ginásio, a porta principal, que entra e pega a direita, é a terceira sala do lado direito, era a barbearia. A última sala era a sala de admissão. E as duas antes da barbearia era a secretaria. E agora eu sei que a secretaria, para quem entra, assim, quando eu fui lá, por último, é a esquerda para quem entra a primeira sala, né? Não sei se ainda continua. Mas então o padrinho Valdemar. O padrinho Valdemar nunca faltou no 14 de julho que eu não saísse aqui, onde quase em frente ao cinema, que era a barbearia dele, aquele casarão onde o Gordo Cinema morou, né? Nunca faltou sol, sob sol ou chuva, com o seu guarda-chuva aberto ou fechado, o seu paletó, subia 24 de outubro para levar um presente para mim e me abraçar. Depois, né, além da admiração que eu tinha para o meu padrinho e vi o sofrimento do meu pai, coisa, e aquela preocupação também do meu pai, falou, vamos dar só até o ginásio, né? E como eu tinha terminado o curso ginasial em 73, então, papai, o senhor me ajuda a comprar uma cadeira de barbeiro e tal. E o meu pai, na verdade, não só ajudou, ele comprou para mim. E aí nós abrimos aqui na pensão do Sotoinho, ao lado aqui, em frente ao posto do Kleber, que agora aquela Via G e tal, né? E a imobiliária Smolt, um nome meio parecido. Ali era a pensão, que antes da pensão, para quem não sabe, os mais antigos lembram, era a venda do Sotoinho, da pensão, da Dona Mariquinha.
né? O seu Toninho, pai da Rosimar, né? Do Lu, do César, da Cida, né? Então era ali. E então meu padrinho Valdemar e meu pai foram, né? E o padrinho Valdemar ficou feliz. Tanto que quem cortava o cabelo do padrinho Valdemar, quando doente, que ele caiu doente, né? Sofreu um derrame cerebral, e para quem ele deu todas as ferramentas foi para mim. Tinha o Valério, que era, né, coisa, mas ele me fez essa deferência. Eu fiquei até acanhado, não merecia, mas ele deu, eu ia para lá cortar o cabelo dele, fazer a barba, constantemente, até desencarnar. Eu era ainda barbeiro, né? Era ainda não, foi numa fase inicial, porque eu estava já no início de 1974, eu não pude ir para Goiânia, cursar o 2º grau, e tinha a escola de comércio, né, o 2º grau aqui, contabilidade, e fui cursar então no início de 74. E um dos professores meus era o Orlandino. E sempre admirador dele, quem não admirava e admira o Orlandino. O fato é que ele passou a ser meu freguês na barbearia, ele e o doutor Aderi, que era juiz de direito. E o Orlandino chegou a época de terminar o curso, eu não sabia qual curso superior fazer, e era limitado também. Eu queria medicina e não conseguiria, não tinha me preparado. E ele falou: Rubens, faça o curso de Direito, por isso, isso, isso. E o doutor Aderi também, em outro momento, complementou. Eu não titubeei. Graças ao Orlandino, em particular, e até o empurrão do doutor Aderi, que era juiz de Direito, eu fiz o curso de Direito. Prestei o vestibular, né, no início de 77, terminei em 81. E foi o Orlandino que me deu orientação na época, já para eu poder estagiar e tal, com o doutor Elson, lá de Vianópolis, né? O Elson vinha para cá, montando um escritório. Paralelo, eu cortava cabelo, e, enfim. E assim que eu já não estava mais com o doutor Elson, eu tinha muitas dúvidas, era natural, e não tem até hoje, né? Eu ia trocar ideia com o Orlandino. Aí ele me orientava: ó, Rubens, acho que o caminho melhor é esse. Mas nunca fez uma peça para mim. Até eu tentei uma vez e ele me deu uma esfolada. Ó, Rubens, não espere de mim que eu faça algo a não ser te orientar. Mas trabalho eu não vou fazer, senão você não vai aprender. Ué. Vai lá estudar, refletir e tal, vai dar certo. E vem dando certo, graças seja a Deus e a ele. É interessante que em 1990, o governador era o Henrique Santilo, e até foi o Rui de Siqueira, né, que era meu amigo, conhecido, ia trabalhar com o Carlos Maranhão, que era muito ligado ao Santilo. E, salvo engano, ele até fazia um marketing, coisa, o próprio Marconi, né, posteriormente. E o Carlos Maranhão, ele me apresentou para o Carlos, passei a gostar do Carlos Maranhão, e o Carlos: não, Rubens, vem para o PSDB, eu e o Covas estava indo em Goiânia naquela época, na Assembleia, vamos lá e tal, quero te apresentar. Pois eu fui, desfiliei e filiei no PSDB, acho que ninguém sabe disso aí. E ele falou: não, Rubens, é o seguinte, não é por nada não, mas você podia sair candidato a deputado, eu vou sair também, deputado estadual, para representar a nossa região lá e tal. E, engraçado, me convenceu.
Ninguém sabe também. Eu fui o primeiro a registrar a candidatura do PSDB a deputado estadual. Preparei toda a documentação e pá! E eu fui. O Célio, acho que ficou sabendo na época, fui na rádio, me convidou, rapaz. Aí tinha um filho da Neri, o criado da Neri, que era delegado de educação na época, né? Não, depois que foi, era sua mãe. Ela veio na época do Maguito, o Adilson. Ah, rapaz, como é que você candidatou a prefeito e perdeu, quer ser candidato a deputada? Eu não sei se aquilo que ele me falou. Eu saí numa boa e tal, ali ao vivo, mas me deu um trem ruim, rapaz. Eu falei, não vou mexer com esse trem, não. Desisti. Conclusão. Aí surge tinha lá, porque ainda continuava os cargos de alguns do Íris, né? Isso aí é um fato, estou falando um fato político. Depois para chegar no cargo. E aí estava lá na diretoria administrativa da CAESB, que é a Companhia Agrícola, né, do estado de Goiás, foi extinta depois. Acho que no mandato do Marconi, que ele tinha, passou para ser era do CRISA, eu não sei qual o nome que se deu depois. A Getop. Passou a ser da Getop ali, na beira da rodovia. Mas a CAESB, ela tinha uma empresa, ela como empresa pública, ela tinha uma extensão dela que era um programa que atendia, conhecido como Goiás Rural. Era de máquinas, né, agrícola, prestava serviço para os produtores em geral. Então tinha também esse trabalho. E o que ocorreu? Eles me nomearam, então, diretor administrativo da CAESB. Por volta, acho que foi no mês de abril, por aí, de 1990. E como o Estado tinha, Tocantins, né, tinha sido emancipado, né, separado, né, de Goiás, ainda tinha ficado um resíduo, né? Tudo que estava de administração de Goiás, que passou a integrar o estado do Tocantins, estava pendente ainda. Eu assumi nessa condição. Não foi muito fácil. Eu estava aí com os meus 30 anos, né? Novo ainda, mas já um pouco consciente daquilo que me esperava. Eu tive uma certa dificuldade no início, mas contei com a ajuda de vários outros diretores e logo eu peguei o rumo, né? Nos 60 dias eu tinha mais de 1000 funcionários, que era ligado à minha, então, né, minha diretoria administrativa. Tinha um recurso humano numa diretoria, mas acabava no aspecto administrativo como um todo, para essa mudança de pessoal e de equipamento, de máquinas e tal, não foi muito fácil. Então eu tinha que deslocar muitas vezes, né, para Tocantins. Mas lá em Gurupi tinha uma central lá. E Formosa também, que é um pouco distante, tinha várias regionais, então dava muito trabalho esses locais distantes. Mas eu permaneci, né, lá até o Iris assumir, em 91, né, foi por pouco tempo, mas foi legal, foi muito bom. Foi uma boa experiência, né? Não pude contribuir muito, assim, foi pouco com a região, algumas máquinas que vieram, eu lembro, Mar da Cerâmica fez um contrato, outros aqui, os produtores maiores, né, que precisavam de máquina agrícola na época. Não era de graça, né, era um valor mais razoável, mas a gente pôde servir. Mas o trabalho mesmo foi por Goiás, né? Eu me senti honrado e agradecido com o governador Henrique Santilo, né, em particular com o Rui de Siqueira e o Carlos Maranhão.